Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Olha que jornada cabulosa que fizemos até esse momento aqui, falando sobre vendas, ok? Sobre enriquecimento em todos os sentidos. E hoje eu vou fazer um apanhado geral para você, tá? Neste capítulo derradeiro do módulo 4 e deste submódulo também sobre vendas. Cara, vendas dá para você falar um monte de coisa e, sabe, é um assunto quase que inesgotável. Agora, lembra que a proposta deste curso aqui é te dar autonomia. Então, entenda a relevância, a importância de você compreender sobre vendas na sua vida, para você se aperfeiçoar em relação a isso, para você, de repente, estudar uma técnica, para você adaptar a inteligência artificial para trabalhar para você. O que quer que você faça, tenha noção do valor das vendas na sua vida. Você vai ter nos seus slides esse esqueminha que eu vou mostrar aqui para você hoje, tá? E aqui, como de costume, você tem a famigeradíssima explicação carbonal, ok? Então tá aqui. Em relação à oferta de vendas, módulo derradeiro aqui, submódulo derradeiro e tudo mais. Lembra que vendas é um misto de ciência e arte? E você tem a habilidade de gerar riqueza. Perceba que isso é uma habilidade. Isso não é um acaso, é uma habilidade de gerar riqueza. Você gera riqueza para as pessoas. Como? Unindo a subjetividade delas com a realidade objetiva. E por quê? O que se define como riqueza neste contexto? Você tornar a vida da pessoa dela melhor depois do que estava antes. Que o momento final da pessoa seja melhor do que o momento inicial. Que o estado de espírito dela seja mais feliz, seja mais coeso, mais organizado, mais alto astral, sabe, nesse sentido do que antes. Que a pessoa tenha mais conhecimento, que tenha emoções mais aprazíveis de se ter, que ela tenha mais satisfação do que antes, que a pessoa tenha mais riquezas, que a pessoa tenha conexões de melhor qualidade e talvez em maior quantidade também do que antes. É isso que vai fazer você vender. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. É isso. É você tornar a vida da pessoa melhor do que ela estava antes. Vamos voltar aqui para mim, tá? Bora lá. Então, perceba aqui, para você tornar a vida da pessoa melhor do que estava antes, você precisa ter conhecimento, você precisa ter know-how, você precisa saber como conduzir o serviço em relação à pessoa ou qual produto oferecer para a pessoa para realmente tornar a vida da pessoa dela ou a vida dela, enfim, melhor do que estava antes. E para isso, você precisa ter conhecimento verdadeiro, tá? Então, não é vender por vender, é vender realmente para tornar a vida da pessoa melhor e a vida do outro melhor de maneira geral. Dá para você vender um monte de coisa nesse contexto? Nossa, claro. E é aí que entra o conceito da economia, de que você tem demandas e você tem ofertas para suprir essas demandas. Então, agora eu vou te colocar um conceito melhor ainda do que esse conceito meio genérico da economia de oferta e demanda. As pessoas têm demandas de todos os tipos. Né? Lembra aquele papo da economia que as vontades, os desejos são infinitos das pessoas? Pois é, não é bem assim na prática, tá? Na prática, você tem aquela famigerada pirâmide de Maslow, tá? Onde você tem aí uma hierarquia de necessidades. Nessa hierarquia de necessidades, você vê que tem aí fisiologia, você tem a noção de segurança, enfim, o basicão e depois aquela coisa de contexto social, autorrealização, satisfação, propósito maior. Então, eu vou pressupor que você já manja da pirâmide de Maslow, se não manja, pesquisa no Google aí rapidão, tá? E qual que é o intuito daqui? As pessoas têm demandas virtualmente infinitas. Pô, como assim, Carbonão, virtualmente? Demandas praticamente infinitas, tá? Agora, nem sempre essas demandas vão tornar a vida delas melhor do que estava antes. Tem gente que tem demandas de coisas ruins para elas próprias, ou de coisas ruins no geral.
Então, com a licença de estar falando dentro do meu espaço do curso aqui, vou passar a letra para você. Você pode vender qualquer coisa que você quiser para as pessoas, o que não significa que você deva vender qualquer coisa para as pessoas. Então, dica, preferencialmente, tá? Venda aquilo que é certeza de tornar a vida das pessoas melhor. A vida delas no sentido mente, corpo e espírito. Tá? Se você consegue tornar os três melhor, excelente. Mas se não, pelo menos dois dos três já tá bom. Tá? Mas foca nisso. Ao invés de você vender, por exemplo, conteúdos que nada agreguem para a pessoa, que não agrega nada de informação, que não agrega nada de nada, venda alguma coisa que enriqueça a pessoa. Seja conhecido, seja lembrado, seja lembrada por, ou melhor dizendo, como alguém que deixa o lugar melhor do que estava antes. Seja conhecido como alguém que deixa o ambiente melhor. Seja conhecido como alguém que, por mais que seja legal sem a pessoa, é mais legal com a pessoa. Seja alguém que enriqueça os ambientes que você frequenta. E se você só passar na vida das pessoas de maneira efêmera, seja alguém que marque positivamente a vida das pessoas. Então, assim, isso é uma espécie de norte para você seguir. Talvez você não consiga, em 100% dos casos, agir dessa maneira, mas se esse for o seu referencial, já está ótimo. Isso, cedo ou tarde, vai te levar a uma mentalidade de vendas, a uma mentalidade de vender coisas para as pessoas, a servir o próximo, para tornar a vida do próximo melhor. Porque se você se torna alguém que automaticamente exala uma aura, digamos assim, benéfica, uma aura boa, tá? Considerando o contexto do que a gente está falando aqui, nossa, por onde você for, você vai exalar, digamos assim, essa aura. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo para fazer a comparação. Imagina um perfume cheiroso, tá? E imagina um futum. Imagina um, um cheiro lastimável em comparação, tá? Se você for escolher, seja, seja lembrado pelo perfume, ao invés de você ser lembrado pelo futum, beleza? Então, assim como a fragrância das flores na natureza é proposital, que o seu perfume, que a sua aura, que a sua presença seja benéfica propositalmente. E aí aquela questão de você unir o útil ao agradável. O que é o agradável? O cheiro bom. O que é o agradável? Você tornar a vida das pessoas melhor. O que é o útil? Ganhar dinheiro fazendo isso. Beleza? Então, ganhe dinheiro fazendo isso. Torne a vida das pessoas melhor. Seja alguém que transforme o mundo num lugar melhor, que transforme a vida das pessoas em uma vida melhor, e aí ganhe dinheiro com isso. Como? Fazendo oferta. Faz sentido para você? Assim, olha bem no olhinho. Faz sentido para você? Realmente faz sentido? Vamos lá. Voltar aqui para a tela. Lembra que é um misto de ciência e arte. Por quê? Porque, de repente, o seu melhor, fazer o mundo um lugar melhor, de repente, é o fazer o mundo um lugar pior para o coleguinha. Então, é aquela questão de balancear a subjetividade com a objetividade. Então, sempre tenha uma âncora na realidade objetiva, assim como a economia sempre vai ter algo que a ancore ao mundo real. Seja o ouro, seja o poder de processamento da mineração ou da criação dos blockchains das criptomoedas, seja o lastro governamental, seja o próprio labor associado à criação de produtos e serviços. O que quer que seja, é sempre uma ancoragem na realidade objetiva. Então, para você gerar riqueza, gere de maneira mensurável no mundo real. E também algo que seja satisfatório subjetivamente. Fazendo isso, você certamente estará num caminho excelente para fazer ofertas, vender, ganhar dinheiro. Agora, é só isso? Não. Se fosse só isso, todo mundo faria.
a tia Neide do bolinho caseiro, certamente seria milionária, porque o bolinho dela é muito bom. Agora, por que que a tia Neide, de repente, não consegue ganhar muita grana vendendo os bolinhos caseiros dela? Bom, talvez a organização da tia Neide não seja a melhor possível. De repente, ela tem uma certa quantidade de energia em função do que se chama de tempo, em função de uma taxa de esgotamento de energia. Então, a tia Neide, ela tem a energia dela, mas ela também se cansa. Então, ela gasta essa energia. E aí ela vai precisar o quê? Descansar. Então, nesse meio tempo, ela consegue fazer o quê? Algumas escolhas, algumas decisões, algumas tarefas. Essas tarefas, se não são bem planejadas, não levam a tia Neide para a riqueza. Agora, se a tia Neide assistir o módulo 6 aqui do curso e conseguir se organizar melhor, ter um planejamento melhor, ter uma autogestão, ter metas, aí a tia Neide certamente vai virar a tia Neide da bufunfa infinita. Beleza? Então, faça como a tia Neide e seja a pessoa da bufunfa infinita. Planeje o seu dispêndio, mais uma palavra difícil, o seu gasto de energia, tá? Com o que te faz enriquecer. Esse é o propósito aqui. Então, aqui, percebe que é uma questão de gestão. Você tem uma quantidade limitada de energia. Você pode, por exemplo, passar aí 2, 3, até mais dias sem dormir, mas o seu output ou a sua entrega cognitiva decai vertiginosamente. Então, perceba que existe um intervalo ótimo de desempenho ótimo. Extrapolou muito o tempo, você até pode, digamos assim, queimar o óleo. Você até pode esticar a marcha, só que a um preço. E isso talvez não seja o mais inteligente no quesito de organização, planejamento e autogestão. Tudo isso para dizer o que, meu jovem? Tudo isso para dizer o que, jovem assistidor ou assistidora, tá? Deste material. Significa que você tem uma quantidade de escolhas para fazer por dia. À medida que você vai fazendo essas escolhas, o seu poder cognitivo, digamos assim, vai diminuindo. Aí chega no final do dia, você já está meio zuretinha das ideias e as suas decisões não são as melhores que você poderia fazer, tá? Então, portanto, tenha uma gestão, tenha um planejamento para você tirar o melhor de você enquanto você está no seu auge. Lembrando que o seu auge ele é diário. Você tem um auge ao longo da sua encarnação, porém você também tem um auge diário. Um auge cognitivo, um auge de período produtivo, um auge de período, por exemplo, de aprendizado, um auge de período de tarefas mais laborais. E aí você organize o seu dia para você colocar em prática as tarefas laborais quando a sua capacidade cognitiva lá não tiver grande coisa. Entendeu? Tarefas repetitivas, por exemplo, aí vai do seu planejamento, tá? Por exemplo, lavar a louça. Cara, você não precisa ser muito genial para lavar a louça. Talvez você tenha uma lavadora de louça automática aí na sua casa, ou talvez você pegue a mãozinha, coloque lá na esponjinha de louça, aquele detergente enfadonho que vai ressecando a sua mão, mesmo falando que é dermatologicamente testado, tá? E aí você precisa fazer isso manualmente. Tá? E aí depois você tem que enxugar a pia. Se você não tem um rodinho, é um saco. De repente, pega um paninho e passa lá na pia e tudo mais. Já dei a dica para você. Se você não tem um rodinho de pia, compra um. É uma baita de uma ajuda aí para ti. Tá? Evita aí umidade e insetos. Tudo isso para dizer o quê? Cara, organize-se logisticamente para que a sua conduta, para que as suas ações, elas sejam inteligentes. E a sua logística, ela não é uma só.
você tem a sua logística de abastecimento de dispensa da casa, você tem a sua logística cognitiva, você tem a sua logística emocional. Você sabia que a sua logística emocional ela segue um relógio interno diferente da sua logística física, por exemplo? Muitas vezes você pode estar fisicamente bem, só que emocionalmente exausto. Muitas vezes você pode estar emocionalmente bem, mas fisicamente exausto. Então, como é que você faz esse malabares de farol salutar? Entendendo as suas logísticas internas. Por isso que não é uma questão de tempo. Você tem tempos diferentes, você tem taxas de esgotamento diferentes. De repente, o seu trabalho ele não é emocionalmente desgastante, mas é fisicamente desgastante. Outro exemplo disso é treinamentos, por exemplo. Para você treinar fisicamente, às vezes não é emocionalmente desgastante. Às vezes é o contrário, é emocionalmente revigorante, porém fisicamente desgastante. De repente você faz um treino na força do ódio e é emocionalmente desgastante também. Esse fica emocionalmente, fisicamente depletado ou depletada. E aí? Você precisa ter uma logística de abastecimento físico, uma logística de abastecimento emocional. E uma logística de abastecimento mental. Portanto, veja só que não é apenas e tão somente a neurologia, não é apenas e tão somente o seu maquinário, a sua carcaça, o seu cérebro. Vai além disso. É a logística de pensamentos e de abastecimento de ideias para você. A condução das suas ideias pode melhorar o seu estado de espírito. A condução das suas ideias pode prejudicar o teu estado de espírito. Depende do quê? Da sua condução. E como é que você conduz da melhor maneira possível? Módulo 3, autossugestão. Conheça o seu plantio mental, conheça a sua fazenda mental, o seu céu mental. Reveja esse módulo, ou veja se você não o viu ainda, porque é um módulo espetacular para te ajudar a entender a si mesmo, a si mesma melhor, tá? Tudo isso para dizer o quê? Que você tem aí um intervalo de energia e você tem taxas de esgotamento. Taxas de esgotamento, isso não está no slide, é melhor você anotar, hein? Taxas de esgotamento físico, mental, emocional. Essas taxas de esgotamento são as mais importantes. Pô, Carbono, não tem taxa de esgotamento espiritual? Cara, talvez não seja exatamente esgotamento, tá? E se aproxima mais do mental do que um fator, um fenômeno especificamente espiritual. Então, com essas três abordagens, você já está muito bem servido: físico, mental e emocional, em relação à sua logística. E a sua logística física envolve o quê? Pô, nutrição, envolve refeições, envolve sono, envolve tempo de exposição à tela, envolve higiene do sono, envolve, por exemplo, você ler antes de dormir para te ajudar a dormir melhor e mais rápido, tá? Envolve em você acordar e ter uma rotina, acordar cedo, se você for de acordar cedo, e ter uma rotina redondinha. Tudo isso tem a ver com o quê? Logística de abastecimento física, só isso. E a logística de abastecimento mental? Conteúdo que você consome para aprender a cognição, os livros que você lê, a fixação no conteúdo que você faz. Produções artísticas que você faz também é uma maneira de você ter uma logística de abastecimento mental, tá? Então, como é que você estimula o jardim da sua mente? O que você planta no jardim da sua mente, tá? Quais fragrâncias existem no jardim da sua mente? Que pensamentos e raciocínios você energiza na sua mente? Tudo isso tem a ver com logística de abastecimento mental. E o emocional? Pois é. O emocional quase sempre vai ter a ver com o quê? Com a sua ontogênese. Ou seja, com o seu período crítico de desenvolvimento na vida. Então, você teve uma história, tá? E essa história, ela te levou por caminhos que eliciaram respostas emocionais da sua parte e aprendizados emocionais, tá? E engramas ou
cristalizações, como tem gente que chama, ou modelos cognitivos, sistemas cognitivos, representações de mundo. Use o termo que você quiser, de mundo, mentais, só que com conteúdo emocional, com teor emocional. Tem gente que ouve uma música e chora, tem gente que ouve a mesma música e não sente nada. Por quê? Porque uma tem um significado emocional associado àquele conteúdo, outra não tem. Entende? Então, a sua logística emocional envolve o quê? Envolve um equilíbrio entre processamento de emoções, consideradas emoções negativas, e você transmutar essas emoções. Cara, tô encerrando bem esse módulo aqui, hein? Tá? Tô encerrando bem. Porque isso não está no slide e eu estou falando de livre associação aqui. E você transmutar as emoções que você sente, e transmutar como? Processando, entendendo os raciocínios associados a essas emoções, os porquês que você interpreta daquela maneira, tá? E tudo o que está associado a esse tipo de resposta emocional da sua parte. Quando você entende isso, você mergulha nisso e você aceita isso como está para você e não necessariamente como será no futuro para você, você dá ouvidos ao seu cavalo. Módulo 3. Tá? E aí você vai entender no módulo 5 que o seu cavalo. Lembra que você viu sobre o seu cavalo lá no módulo 3? Se você. Esse negócio de cavalo aí, bobagem, então, você vai precisar do seu cavalo logo mais, no módulo 5. Tá? Então é bom você ter domado o seu cavalo, né, e entendido o seu cavalo, para você poder utilizar o quê? A sua imaginação. Beleza? Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a sua logística emocional, tá? Então, entenda o que te ativa. Entenda os pensamentos e raciocínios que estão associados ao que te ativa emocionalmente. Entenda por que que isso te ativa emocionalmente. Entenda a importância dessas emoções para você. Entenda que muitas vezes somente você será a pessoa para se curar emocionalmente. Às vezes não vai ter terapeuta, às vezes não vai ter psicólogo, não vai ter coach, não vai ter mentor, não vai ter ninguém que entenda a sua dor. De repente você perdeu uma pessoa querida para você. Não existe terapeuta que conseguirá entender como você, a perda daquela pessoa para você, como você entende. E aí, é uma tarefa sua. É a sua fazenda mental. Então, em outras palavras, no português bem claro, você que se vire para resolver a sua fazenda, para deixar organizada a sua fazenda mental. Parece rude eu te falando isso, mas é a realidade objetiva como ela é. Ninguém vai resolver os seus problemas emocionais por você, no seu lugar. Somente você é responsável por isso. E por mais que num primeiro momento isso possa parecer hostil, rude, ou talvez possa parecer um tanto quanto, sei lá, uma sobrecarga para ti, isso eventualmente vai te libertar. Eventualmente você se libertará ao você fazer a sua própria lição de casa. Eventualmente você se libertará em relação às riquezas, ou seja, você terá muitas riquezas, em relação à sua própria psique, ou seja, você estará em paz com você mesmo, com você mesma. Em relação ao seu emocional, você será uma pessoa de humor mais fácil, de humor mais positivo, que se alegra com facilidade e que suporta as emoções mais negativas, entre aspas, melhor. E também mentalmente. Você será alguém com um aprendizado melhor, com uma acuidade, mais uma palavra difícil para você. Uma acuidade quer dizer o quê? Um discernimento minucioso e preciso. Uma acuidade mental melhor, com uma memória melhor e com um poder de processamento de informação mental melhor. Tudo isso o quê? Se você fizer a sua lição de casa. Portanto, o módulo 3 é fundamental. E tem muita coisa no módulo 3 que talvez você só entenda depois de assistir novamente o módulo 3 ou outras vezes, tá? Então,
Processamento energético, muito importante. Então, a sua logística tem que estar redonda para você vencer na vida. Beleza? Combinado? Por enquanto é só. Vejo você depois do intervalinho, vou fazer um intervalinho rápido. Para você não vai fazer diferença, porque o editor vai resolver essa parada aí, tá? Agora, fazer uma pausa. Aproveita e dá uma pausa também no vídeo. Vai beber uma aguinha e tudo mais. Vai ficar de buenas e voltamos logo mais. Então, vamos lá. Lembra que a sua logística energética, isso envolve logística mental, logística física, logística emocional. Essa logística vai determinar o seu enriquecimento, o seu sucesso. Beleza? Vamos voltar lá para a sua tela, vamos voltar lá para o seu slide, para você perceber que vendas é a sua habilidade de gerar riqueza, mas também a sua autogestão, também a sua organização, o seu planejamento. Neste contexto, beleza? Então você tem uma taxa de esgotamento de energia, tá? Que as pessoas costumam chamar de tempo, só que percebemos que o tempo, nesse sentido, é muito variável e relativo. Você tem esgotamento mental, você tem esgotamento emocional, você tem esgotamento físico, que não necessariamente tem a ver uns com os outros, tá? E para você masterizar, digamos assim, isso, no módulo 6 você vai perceber melhor como melhorar a sua organização, o seu planejamento, as suas metas e, portanto, o seu dispêndio energético em função dos seus intervalos para recarga. Beleza? Ok. E aí, olha que legal. A gente tem aqui geração de demanda. Opa, geração de demanda. E aí a gente tem um tipo específico de gestão. Gestão do quê? Gestão de tráfego. E aqui, olha só, a gente tem demanda, economia e comportamento humano e automatização. Então, nesse contexto, aqui é onde a maioria das pessoas acha que vender é só isso. Mas olha só que você tem a sua habilidade de gerar riqueza, você também tem a sua autogestão no sentido de como é que você direciona a sua energia. E só então você tem a geração de demanda, a gestão de tráfego. E aí você tem o comportamento humano de maneira geral e a automatização desse comportamento. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Por que que gerar demanda é importante? Primeiro, demanda se gera. Como é que você gera essa demanda? Divulgando o seu trabalho, o seu serviço, a sua solução. E isso envolve o quê? Falar com pessoas, envolve o uso da sua comunicação. Percebe como as coisas se encaixam? A gente falou sobre comunicação no módulo 4, submódulo comunicação. Para isso você tem que ter uma mensagem. E você tem que também perceber que a pessoa vai entender a sua mensagem com base no repertório dela. Então, o seu repertório, quando ele é maior, você consegue adequar isso para o repertório da pessoa. E aí, consequentemente, o seu repertório maior pode te dar mais possibilidades de persuasão para a pessoa, tá? Em você influenciar positivamente o comportamento das outras pessoas. Então, geração de demanda, extremamente importante. E assim, como habilidade que te dá retorno mais rápido é a geração de demanda. Você pode ter uma habilidade de gerar riqueza meia boca. Você pode ter uma autogestão meia boca. Se a sua geração de demanda for boa, for excelente, você vai ganhar muita grana. Por quê? Porque esse é o nível médio da galera. Hoje em dia, a quantidade acaba prevalecendo em relação à qualidade. Estatisticamente. Por quê? Porque estatisticamente é o padrão de consumo da galera. A galera não preza tanto assim por qualidade como a narrativa da mídia talvez tenta te convencer disso. As pessoas não querem tanta qualidade assim. Prova disso é que você tem produtos que não têm muita qualidade e são consumidos em massa. Por quê? Porque não tem concorrência. Esses produtos de não tão boa qualidade assim são os melhores que tem. Então, quando você ajustar, perceber o fino ajuste que existe entre a sua geração de demanda, a sua autogestão e a sua geração de riqueza, a sua habilidade de gerar riqueza, nossa,
você vai ter todas as riquezas que você quiser para você. E aí, olha um fator fundamental, gestão de tráfego. Gestão de tráfego é baseado no quê? No comportamento humano. Para aprender gestão de tráfego, você precisa aprender comportamento humano. No contexto da internet, no contexto virtual. Comportamento humano. E aí, automatização, por quê? Porque está tudo se automatizando. Entender a inteligência artificial. Fator fundamental para você também. Habilidade fundamental para você. Tá? E aí, aprender também sobre o quê? Sobre a demanda, sobre a economia de maneira geral. Significa só a economia da sua casa? Não. Economia só do seu país? Não. Economia mundial? Isso. Entenda a economia mundial. Não significa para você ter uma carreira, por exemplo, como day trader ou como pessoa que trabalha apenas com dinheiro, fazendo gerar mais dinheiro nesse sentido, mas sim para você ter noções e fundamentos básicos e sólidos da economia no mundo. Para você entender os padrões de consumo, os padrões logísticos no mundo, as demandas atuais e as tendências de demandas futuras. Quando você entende o comportamento humano, você entende o que as pessoas querem. E vou te falar uma grande verdade, tá? Que está contida dentro deste curso e está contida também de maneira geral. As pessoas, elas têm sede por conhecimentos espirituais. É uma grande demanda das pessoas. Parte disso se reflete na demanda que as pessoas têm por desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é, de maneira geral, uma tendência, tá? Uma tangente, melhor dizendo, do desenvolvimento espiritual das pessoas. Aí você pode ser o tiozinho mais materialista e falar que não acredita no espírito. Legal. Agora, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento mental tem tudo a ver. A questão é que o espírito, neste contexto semântico, tem a ver com o quê? Com o seu propósito. Tem a ver com o que faz você mais radiante, mais feliz. Tá? Enquanto que o desenvolvimento mental pode ser apenas e tão somente uma ótica mais pragmática, utilitária. Tá? Então é nesse contexto, quando se agrega, quando se acrescenta ao desenvolvimento mental o fator da emoção, do sentimento. A câmera está flicando para focar. Deve ser por causa da quantidade de pelos faciais na minha face, tá bom? Então, perceba, quando você agrega ao conteúdo cognitivo um conteúdo emocional, um conteúdo de sentimento, nossa, semanticamente, eu vou chamar isso também de desenvolvimento espiritual. E perceba que as pessoas têm sede por desenvolvimento espiritual. Por quê? Vai da sua crença. Agora, as pessoas, elas têm uma tendência ulterior que vai além do processo encarnatório e do processo desta ontogênese, é alguma espécie que impele a pessoa, move a pessoa no sentido de se desenvolver espiritualmente. Estar, em um conceito filosófico, é a eudaimonia aristotélica, tá? É você estar seguindo o seu propósito, aquilo que você foi feito para fazer. Quanto mais em eudaimonia aristotélica você tiver, mais você está alinhado com o desenvolvimento espiritual que você precisa fazer. É uma correlação filosófica para você entender qual que é a semântica do termo que eu estou utilizando. Perceba que a semântica ela é mais importante que a gramática neste contexto. Vale mais você entender o que eu estou querendo dizer do que você entender o significado do vocábulo, da palavra que eu estou usando, sacou? Vale mais você entender qual que é o propósito de eu te falar que as pessoas têm sede de desenvolvimento espiritual, do que você, por exemplo, necessariamente pegar uma vertente religiosa ou espírita, ou o que quer que seja do que eu estou te falando. Então, novamente, perceba o que está além do que é dito. E perceba que no contexto de geração de demanda, mais do que a pirâmide de Maslow, as pessoas cada vez mais
elas, elas têm uma sede crescente por verdades. Antes de ter qualquer semântica espiritual, as pessoas têm sede de verdades, tá? É por isso que geralmente as peças de mídia que mais fazem sucesso são aquelas que têm componentes de verdades. Se você pegar uma coisa completamente oposta à verdade, não fará sucesso, não terá demanda. Necessariamente tem que ter alguma coisa de verdade naquilo. Nem que seja uma verdade comunicada de maneira oblíqua, de maneira simbólica, mas tem que ter alguma verdade naquilo. Por exemplo, os contos de fadas da Disney, que são muito famosos e populares. Não significa que necessariamente aquilo tenha acontecido de fato, mas existem componentes de verdades naqueles contos fantasiosos. Então, perceber o significado simbólico semântico daquilo e perceber que num contexto econômico, mercadológico, as pessoas têm sede por esse tipo de conteúdo. As pessoas têm sede por verdades. E, portanto, você, como pessoa que vai oferecer essas soluções, esses produtos, esses serviços, ofereça essas verdades, ofereça esse conteúdo para as pessoas e você vai solucionar o problema delas, agregar riqueza a elas mediante a sua habilidade de gerar riqueza. Tá encaixando as pecinhas na sua mente? Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Gere riqueza para as pessoas, entenda o que elas querem, entenda a demanda das pessoas. Beleza? Então, muito do que se vê em vendas é mais técnica, ao invés da premissa, da metalinguagem que ela foi estabelecida. Então, a técnica específica muda com o tempo. O propósito, ele é atemporal. O propósito de conexões e trocas entre as pessoas vai muito além do contexto econômico da parada. Então, entenda a arte e a ciência das pessoas trocarem coisas entre si, trocarem energias entre si, e aí você, opa, já faz a correlação com o quê? Pessoas que trocam energias entre si também são pessoas que estabelecem algum tipo de vínculo afetivo. É por isso que se fala aqui em vendas, é importante você se conectar emocionalmente com a pessoa. É por isso que eu mencionei atrás que a conexão, ela diminui as objeções. Porque, de certa maneira, é uma conexão com as pessoas. Da mesma maneira que na balada, você vai lá e fica com pessoas e troca energias com as pessoas, nas vendas é exatamente a mesma coisa. E aí, qual que é o grande intuito das vendas? Você conseguir perceber qual que é o tipo de o perfil das pessoas que trocam com mais frequência energias com você. Essa energia é a energia financeira, no caso. Beleza? Tá claro até aqui? Vamos lá. Então, aprenda como gerar demanda, seja na gestão de tráfego, seja entendendo a economia, a psicologia, o comportamento humano de maneira geral. Tá? Isso aí sim inclui neurologia, inclui, digamos assim, o condicionamento operante, aquela parte da psicologia cognitivo-comportamental. Só que isso é só uma das facetas da geração de demanda e do comportamento da demanda. Tá? Você também tem a questão da troca energética entre as pessoas e a sua gestão da sua própria energia. Sabendo que você vender, você está investindo energia. Então, a ideia é você ter um retorno do investimento com lucro. Sacou? Dessa energia que você está investindo. E tem o que também? A oferta. Tá? Você tem autoconfiança para você fazer a oferta, você entregar o que as pessoas estão buscando. Gerar demanda, fazer oferta. Gerar demanda, fazer oferta. Isso é basicamente gestão de tráfego e, digamos assim, você gerenciar a página na internet e tudo mais, tá? A página de compra ou de venda, enfim, é a questão da oferta, a geração de demanda é você trabalhar aí com os algoritmos para fazer esse ping-pong, tá? E aí vai o seu planejamento, a sua organização e a sua autogestão. Para você fazer a oferta, lembra, é você tirar a pessoa de um repertório
uma quantidade de repertório X e expandir esse repertório da pessoa com a sua oferta, para que o R2 final seja maior do que o R2 inicial. Para isso, você precisa de autoconfiança, você precisa de perspectiva, visão de perspectiva, precisa de conhecimento, de fato, do que você está fazendo, conhecimento verdadeiro, empatia, rapport, conexão, de maneira geral, tá? E aqui, você tem a conexão em si, que faz parte da oferta, mas também merece todo um box aqui, exclusivo para conexão. Aqui, ó. Conteúdo relevante, tá? Você oferece conteúdo relevante, tá? Você entrega valor para as pessoas através dos canais de visibilidade. Lembra que a gente viu lá no comecinho do módulo essa questão dos canais de visibilidade. Então vamos voltar aqui. Beleza. Voltando para cá, veja que você tem a habilidade, todas elas se comunicam com o quê? Com a habilidade de gerar riqueza. Essa habilidade você vai pegando com a prática. É a prática que vai te conduzir ao gradual e certo melhoramento das suas riquezas. Só que para isso você precisa praticar. Para isso você precisa de coragem. Para isso você precisa ter um pensamento alinhado com a realidade, ao invés de um pensamento fantasioso. Beleza? Então, tem a habilidade de gerar riqueza, gere demanda para o seu negócio, entenda como gerar demanda, com ferramentas de automatização, por exemplo, com gestão de tráfego. Boa parte das pessoas que querem vender já começam na gestão de tráfego. Como? Jogando X reais ou dólares no Instagram, no Google e achando que o bagulho vai acontecer por conta própria, tá? Então, assim, minha sugestão para você, aprenda você a gerar sua própria demanda, sem depender de uma ferramenta paga para fazer isso para você. Aprenda como gerar demanda gratuitamente para você, de maneira orgânica. Seja através de indicações, de uma lista de transmissão que você faz no WhatsApp, publicando conteúdos para a galera, tá aí pedindo indicações para eles. Seja através de você fazendo networking profissional intencional com as pessoas, de você dedicando um tempo para fazer sempre o networking contínuo com as pessoas, você participar de reuniões de negócios, de fóruns aí onde a galera se encontra, você ter ferramentas de automatização de geração de demanda para você, e a maneira que for que te dê mais conversão, tá? A indicação é disparado a melhor maneira de você fazer negócios, é a que te dá mais conversão. Então entenda como aplicar isso no seu caso. Se você não tem quem te indique, pegue a primeira pessoa que te indica e se esforce ainda mais para pegar essa primeira pessoa. Para você arrancar do zero para a primeira marcha, é onde gasta mais combustível, mas depois, cara, é muito mais fácil. Então, para você sair da inércia e gerar demanda para você, quando você não tem nenhuma ainda, pô, é mais difícil. É mais difícil mesmo. Só que você está plantando para você colher lá na frente. O tempo de plantio, a época de você plantar, é a época mais penosa para você. Colher é fácil, plantar é difícil. Só que pode ter certeza que quando você for colher, você vai colher muito mais do que você plantou. Isso é uma lei de proporção mesmo, tá? Nas próprias sementes e frutos que são gerados através dessas sementes, que tem mais um monte de semente. Tá? Então tem a ver com o quê? Com logos. Beleza? Vamos lá. Então tá aqui, de maneira resumida para você, geração de demanda, tá? Habilidade de gerar riqueza, de maneira super resumida, tá? Consulta os outros slides lá para você ver de maneira mais aprofundada. Fazer a oferta, lembrando, o universo é um garçom, só que um garçom meio funcionário público, tá? E você manter conexão com a pessoa. Ok? Então, para a gente encerrar, finalmente, esse módulo de conhecimento especializado, entenda que conhecimento não é poder. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. O teste do conhecimento é a prática. A prática é que vai dizer se o seu conhecimento vale alguma coisa ou é só encheção de linguiça. Portanto, isso que eu estou falando aqui para você, eu aplico na prática. E eu convido você a praticar na sua prática também. Coloque na prática, sinta na pele esse teste. Você vê se está dando certo para você. Se não está dando certo, faça ajustes até dar certo. Coloque em prática o conhecimento que você estuda.
E aí sim, você vai ter o poder. Se você só ficar com o conhecimento, essa parada teórica, fica só como poder em potencial. Potencial não é nada. Potencial é uma ilusão. Potencial é o tempo e espaço. É aquilo que poderia ser. Tudo poderia ser. Agora, o relevante é quando a coisa é. O relevante é no mundo real. O relevante é no espaço-tempo. No tempo e espaço, cara, é um monte de coisa possível e tudo mais, aquela visão macro, só que nada é feito de verdade. O barato da questão para você enriquecer é o espaço-tempo, conforme a gente viu lá na questão de comunicação e persuasão de resultados, submódulo resultados, tá? Falamos sobre complexo de memória social, falamos sobre tempo, espaço, espaço-tempo. Confere lá de novo esse vídeo, tá? Se não é Gold, é Diamond Plus, né, para você ver, onde eu explico melhor sobre essa parte de subjetividade e objetividade. Então, o grande legal da questão, o grande aprimoramento, a sua evolução está no espaço-tempo. Só que para isso, você precisa colocar em prática o que você estudou. E isso é difícil. Por quê? Porque as variáveis são sempre caóticas e você sempre tem que estar rearranjando. Você tem que ter um nível de adaptabilidade, tamanho, que você não tem nenhuma verdade pré-concebida. Você só tem a habilidade de se balancear como surfista. O surfista não sabe qual que é o formato da onda que ele vai pegar, só sabe que a onda funciona mais ou menos daquele jeito. O equilíbrio dele sobre a onda funciona mais ou menos daquele jeito. E aí, ele, conforme tem mais habilidade, consegue surfar em ondas cada vez maiores. E aí é a questão de você também saber surfar nas ondas da vida. Entendendo que o caos, a imprevisibilidade faz parte da vida. Tenha humildade cognitiva. Nessa questão de conhecimento, é muito bom falar sobre isso. Tenha humildade cognitiva. Não ache que você já saiba alguma coisa. Tenha o seu repertório e testa o seu repertório. Porque em muitas ocasiões, o que realmente vai fazer você fechar uma venda, você ganhar dinheiro e tudo mais, vai ser a adaptabilidade sua àquele contexto específico. E não o repertório teórico que você aprendeu na faculdade, na escola, na pós-graduação, onde quer que seja, tá? Então, entenda essa habilidade, que é uma habilidade que você só adquire com a experiência. E para isso você precisa de coragem. Tudo começa com a sua interação com as pessoas. Tudo começa com o conhecimento especializado que eu coloquei aqui para você. E aí, num próximo momento, é a questão de você saber balancear, saber surfar nas circunstâncias da vida. Então, tenha essa humildade cognitiva. Não tenha já respostas pré-prontas sobre as situações. Viva num eterno depende, num eterno, sabe, depende das circunstâncias e tudo mais. E talvez, considerando as limitações da língua que eu estou te falando aqui, talvez você consiga se aproximar mais da verdade. Lembra do método socrático, tá? Então, não existe à toa. Entenda que tudo é relativo em dado contexto. Antes de você exercer um julgamento de valor, entenda que talvez no lugar da pessoa você faria a mesma coisa. Tenha mais humildade cognitiva, portanto, para você melhorar o seu processo decisório como consequência. Sempre mantendo o norte no sentido do quê? De serviço. Sirva o próximo e enriqueça fazendo isso. Esse é o conhecimento especializado mais importante para você acumular riquezas. Ficamos por aqui no encerramento deste módulo e eu vejo você no próximo módulo, onde vamos falar sobre imaginação. Tá? Então, o próximo módulo vai ser uma abordagem muito pertinente para você conhecer melhor a sua própria mente, ainda além do módulo 3, tá? De preferência, para você assistir o módulo 5, eu recomendo que você tenha visto o módulo 3 primeiro. Tá? Se você está caindo de paraquedas direto no módulo 5, talvez tenha coisas que você acabe não entendendo, porque eu vou partir do pressuposto que você viu o módulo 3 primeiro. Tá? Então, a sua fazenda mental, tá? A autossugestão, tá? E todos os conceitos que foram abordados no módulo 3. Por enquanto é só. Vejo você no próximo módulo!